Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, na hora o treinador. Hoje viemos até Longos conversar com o António Pereira, o treinador do Longos, um treinador com um trajeto como jogador longínquo, e é por aí que vamos começar, depois o treinador ficar lá mais para a frente. António, um trajeto como jogador que te orgulhas. Acima de tudo, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, e é um enorme prazer receber-vos aqui em Longos. Começou já muito tarde em relação àquilo que é habitual para quem joga futebol. A formação praticamente não tive. Jogava o antigo futebol salão, onde fui campeão nacional de júniores e de séniores, e depois, já com 18 anos, fui pela mão do Vítor Campelos, atual treinador do Chaves, meu amigo, que me levou para o Vizela, e foi uma experiência única. E depois foi a partir daí que começou a grande paixão pelo futebol 11, onde passei por inúmeros clubes, 14 anos nos nacionais, entre terceira divisão, antiga terceira divisão nacional e campeonato de Portugal, ou segunda divisão B na altura, Zona Norte, e em que mergulho, obviamente, pelos clubes onde passei, e foram muitos, mas onde deixei amigos em todo lado, que eu acho que é o mais importante, até de que ser bom ou mau jogador. O futebol diferente, naquela altura, recordas-te com campos cheios, derbys, sentes saudades desse tempo? Sinto, embora eu acho que aos poucos todos aqueles que estão ligados ao futebol atualmente estão a tentar que se recupere essa mística. Não é fácil, porque os jovens já não têm, na minha opinião, tanta paixão. Eu sou do tempo em que dificilmente falhávamos a um treino, era uma paixão enorme, treinar, jogar, a parte monetária passava para segundo plano. Obviamente que nos dias de hoje os clubes estão a passar por essa dificuldade, porque a parte monetária é muito escassa, mas os jovens têm outra forma de pensar e têm outras coisas mais para se preocupar, e o futebol se calhar fica para segundo plano. Não há aquela mística que havia, mas acredito que num futuro próximo poderemos chegar novamente a isso. António, vários clubes que passaste, mas já há alguns que te marcaram mais, aqueles que não vais esquecer nunca. Não, claramente há clubes que, como jogadores, o Ponte, pelos anos e pelas amizades que criei e que ainda tenho, o Turcatense, porque foram também muitos anos, e em que 5 anos fui capitão de equipa, não se esquece, obviamente. E depois há clubes que, com menos anos, em que nos marcam, o Arões, o Ribeirão, o Vila Verdense, o Amares, o Maria da Fonte, são clubes que ficam e que nos marcam, e que aprendemos a gostar, e que nunca nos vão ser indiferentes, como é lógico. António, sem fazer uma tabela de comparações, Ponte, Turcatense, Maria da Fonte, Amares, Leixões, como é que foi? Leixões foi uma aventura com um treinador fantástico, Carlos Carvalhal, em que aprendi muito, em que tive, porque sou profissional de rádio e estamos a falar de um clube super profissional, um clube em que todos eles viviam daquilo. Eu jogava futebol, mas tinha o meu trabalho, e conciliar as duas coisas não foi fácil, mas é uma aventura que não se esquece, e que me deu uma força tremenda para perceber que realmente o futebol é fantástico. Nada que te surpreenda aquilo que tem sido a ascensão de Carlos Carvalhal? Não, nada. Já na altura, estamos a falar no ano de 99, 2000, já era um treinador muito à frente em relação àquilo que eu estava habituado, muito próximo dos jogadores, direto, frontal, não havia aqui uma coisa pela frente ou outra por trás. Portanto, eu acho que é e foi com estes ensinamentos, com aquilo que fomos aprendendo com inúmeros treinadores que tive, que depois vamos retirar não só o que é bom, mas também aquilo que é menos bom, que para também não cairmos nesse erro. E com ele aprendi muito mesmo.
Então, olhando para as condições, e nós temos visitado vários clubes, olhando para as condições que nós encontramos hoje em dia, comparando com aquilo que era quando tu eras jogador, não tem nada a ver. O António, com estas condições, seria muito mais jogador. O António e muitos jogadores que passaram ao lado de grandes carreiras, porque hoje os jogadores têm as condições todas. Estamos a falar desde dos equipamentos, às botas, às condições que os clubes lhe dão. Nós, antigamente, António, e as bolas. E as bolas, não é? As famosas London que quando chovia pesavam mais do que eu, portanto tudo isso era complicado, mas nós fazíamos das forças que tínhamos e que não tínhamos para conseguir não defraudar. Agora, que era totalmente é uma diferença abismal, e os jogadores hoje, se tiverem a paixão, se tiverem qualidade, obviamente que torna-se muito mais fácil agora com as equipas B, com tudo aquilo, sub-23, com tudo aquilo que vai acontecendo, é muito mais fácil chegar a um patamar muito superior. Também encontraste no teu trajeto treinadores daqueles que eu diria que pouco percebiam daquilo. Hoje em dia os treinadores são treinadores com outra estrutura, com outros conhecimentos. Nota-se claramente, ou foste notando claramente, à medida que ias jogando, que iam aparecendo mais qualidade nos treinadores? Sim, sem dúvida. Apanhei treinadores que tinham muitas dificuldades e comatavam isso com outras coisas, com a forma como incentivavam. E tive treinadores que tinham métodos absolutamente fantásticos e que as coisas nem sempre corriam bem. Portanto, isto também tem a ver com muitas vezes a sorte. Como eu costumo dizer, a bola que bate é uma diferença abismal entre a bola que bate no poste e entra e a bola que bate no poste e sai. E um treinador e o jogador também precisa dessa sorte, não chega só a saber, não chega só a ter métodos, e temos N de exemplos disso, que acabam por não ter a sorte que por vezes é preciso. E claramente que apanhei treinadores que a nível tático não eram nenhuns, não era nada de excelente, mas que conseguiam de outra forma ter resultados, porque não chega, como eu disse, só ter a parte tática, a parte técnica. Era uma pergunta que eu iria fazer lá mais para a frente, mas a conversa encaminhou-nos para fazê-la já. O espírito balneário, que importância é que tem? Toda. Eu acho que, e digo isso muitas vezes, os jogadores é que fazem o treinador. Se eles não quiserem, não há a mínima hipótese. Eu não sou um treinador de gritos, quando tenho que os dar também os dou, mas sou um treinador que se calhar até me apelidam de ser bom demais, mas não vou mudar a minha forma de ser, porque já fui campeão assim, já consegui milagres, como é o caso do Regadas, assim. E eu acho que é assim que devo ser, porque o dia que eu deixar de o ser também já não sou eu, e por isso não vou mudar. Agora, o balneário é importantíssimo. Eu tenho uma ligação muito forte com os jogadores, muito mais do que treinador, também sou um amigo deles, fora e dentro do campo, e eles sabem isso. E por isso mesmo orgulho-me em 8 anos que estou a fazer como treinador, nunca tive uma única chatice com o jogador. Portanto, a partir daí, eu tenho uma velha máxima, que é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Eles sabem perfeitamente até onde é que podem ir e não preciso de andar aí aos gritos, nem coisa que se pareça. Já lá vamos ao treinador, mas lá para a frente voltamos ao António jogador. Tivestes períodos de êxitos, outras temporadas não tão boas assim. Se fosse possível, pedias que te pintassem um quadro para te oferecer, qual era o quadro que tu querias que te pintasse? Qual era a equipa? Qual é o momento da tua vida? Ou momentos, em lugar de um quadro, vários quadros, aqueles momentos que tu às vezes, antes de dormir, antes de deitares, te recordas com muita satisfação e saudade? Acima de tudo, as dezenas de amigos que deixei e que continuam a sê-lo no futebol. Momentos de alegria há muitos, de tristeza também, como é lógico, principalmente quando a época acaba, quando mudamos de clube e voltamos a ter que criar novos amigos. Isso para mim é o mais difícil no futebol.
Mas pegando naquilo que me perguntaste, num quadro será as dezenas de amigos que eu tenho no futebol e que me orgulho. Aí pintava com a cara deles todos, e são tantos que isso aí é que me orgulha. Terias que pôr frente e verso, provavelmente, para o fazer. Claramente. Depois aparece, já o disseste há bocadinho, aparece o António como treinador, um bocado precipitado. Como é que isso aparece, António? Eu praticamente estava a jogar no Travassós, já em final de carreira, seria o último ano. Estávamos a meio da época e na altura o treinador, o Paulinho, saiu para abraçar outro projeto e no dia que eu já tinha assumido, estava a jogar no Travassós e a treinar os júniores do Pevidém, e pediram-me para assumir os séniores do Travassós. E foi do dia para a noite. E o que é fantástico é que o António que tratava António, os colegas... mas como é que conciliavas treinar os júniores do Pavidem e jogar no Travassós? O dia só tem 24 horas? Não era fácil. À segunda estava num lado, à terça noutro, quarta noutro, quinta noutro, sexta noutro, sábado jogo num, domingo jogo noutro, portanto, e foi uma experiência fantástica. E no Travassós, numa terça-feira, era jogador, na quarta-feira treinador e os jogadores passaram-me a tratar por você. O que é sem lhes pedir nada e aquela ligação que já tínhamos como amigos continuou e fomos campeões a 4 jornadas do fim, se não estou em erro, numa divisão de honra que era super competitiva, e é aquela experiência que não se esquece, e por isso mesmo esta transição que eu ainda contava jogar mais 2, 3 anos, me sentia perfeitamente bem, acabou por terminar muito mais cedo, mas de uma forma em que eu me senti feliz, sem dúvida, porque foi uma experiência única. Logo como treinador de ser campeão. É muito mais complicado tu fazeres parte do plantel e passares a treinador. Muito mais fácil tu chegares lá no início da época como treinador. Claramente. Como é que foi a adaptação dos teus colegas a ti e fundamentalmente a tua adaptação a um trabalho diferente? Foi uma ajuda preciosa dos jogadores. Eles perceberam que a solução passava por mim, unimos-nos e conseguimos ser campeões e ser treinador, a começar como treinador e ser campeão, é realmente um momento fantástico, não é? Mas sem dúvida, sem a ajuda deles era impossível, porque os jogadores perceberam que a partir daquela data eu seria mais um, mas com outras responsabilidades e eles teriam que as respeitar. Estamos a falar de uma equipa de um plantel de 22 jogadores, em que 11 jogadores tinham 20 e muitos e 30 e poucos anos, e 11 outros jogadores tinham 17, 18 e 19 anos. António, como é que é treinar uma equipa dos regionais? Tu passaste por equipas, eu diria profissionais, semi-profissionais, amadoras, portanto tens uma visão alargada sobre todas essas situações. Como é que é treinar uma equipa do regional, em que eles têm que vir para cá às 7h30 da noite, depois de um dia de trabalho, com as condições muitas das vezes climatéricas de nada aconselháveis? Qual é a motivação que tu dás aos jogadores e que o treinador também tem que estar motivado para isso, porque faz parte do grupo? Eu acho que a essência do futebol é sem dúvida estas divisões secundárias, estas divisões, o futebol distrital, em que aquilo que ganhamos praticamente é irrelevante e que aqui se nota realmente a paixão que há pelo futebol, porque eu estou num clube em que os jogadores não recebem um único cêntimo e vê-se a motivação. Começamos com 24 jogadores e terminamos a época com 23 porque tivemos um jogador com um problema pessoal que o impossibilitou de fazer parte até ao final. Isso mostra a capacidade que nós tivemos para motivar os jogadores e esta ligação que há entre treinador e jogador, acho que é o importante para os jogadores se sentirem motivados e não faltarem a um treino por dar cá aquela palha. E claramente que o futebol distrital
é isto, é a essência, é a verdadeira razão do futebol, porque não é o dinheiro que nos motiva, é sim o gosto, a paixão, o companheirismo, a amizade, a família que conseguimos construir para conseguir estes feitos, porque estamos a falar de 20 e poucos jogadores, cada um a pensar de uma forma diferente. Um dia pode correr menos bem no trabalho, em casa, na vida pessoal, e eu tenho essa conversa com eles. No dia que vocês não tiverem condições para treinar, seja o jogador que for, chegam à minha beira e me dizem: olha, hoje correu-me mal isto, pá, vão dar umas voltinhas, tomam um banhinho e vão à vida, porque estarem aqui e não estarem de cabeça para o treino, só estão a complicar, podem criar problemas com os outros, e assim fazem o treino deles, vão à vida. E já aconteceu, sempre, já aconteceu, e eles vão, não chateiam ninguém, depois no treino a seguir já estão preparados para a luta outra vez. E a competição, António, o Longos podia fazer mais? O Longos fez aquilo que ninguém se calhar esperava. Ouvi comentários de muitos treinadores que vinham ter connosco. Sem dúvida, o Longos era a equipa que melhor futebol pratica. Isso não há dúvidas. Não estou a perder a humildade, nada disso. É aquilo que nos dizem, e nós também temos olhos para ver. Um futebol diferente, um futebol apoiado, em que gostamos de ter bola. Se me perguntarem se é o futebol ideal para a primeira distrital, se calhar não. E há equipas que ficaram à nossa frente que tinham um futebol muito mais prático, muito mais direto, muito mais e que tiveram os resultados muito melhor que o nosso, mas a nossa ideia de jogo é esta. Por onde passamos, deixamos essa marca de uma equipa que gosta de jogar futebol. Já fui campeão assim, já não consegui objetivos que traçamos também desta forma, mas é o futebol. Fiel à ideia. Não foi campeão este ano, será campeão no próximo. Se não for na próxima, será na seguinte. Exatamente. Mas é com esta ideia. É com esta ideia. O Longos é uma equipa, como eu disse, que não paga a ninguém, mas acima de tudo é um clube que está a dar uns passos sólidos, não querer dar um passo maior que a perna, que tem umas condições já equivalentes a muitos dos clubes que andam também nestas andanças, porque faltava isso, né? O Longos, para além de estar geograficamente numa posição totalmente diferente. Eu ia para aí daqui a pouco, se calhar a dificuldade de trazer jogadores para aqui. Mas aqui é muito mais fácil, sem dúvida, outras equipas contratarem. Sim, sem dúvida. Mas aqui estão os jogadores que nós queremos, não é aqueles que muita gente dizia, que estão aqui os jogadores que os outros não querem, não. Aqui estão aqueles que nós queremos. Todos aqueles que estão aqui foram primeiras escolhas e para nós isso é importante. E e nós temos jogadores de muito longe, desde de Conde, desde Lordelo, e que vêm para cá sem ganhar um cêntimo e estão aqui de corpo e alma, não faltam ao treino porque acreditaram no projeto. Estão aqui há 2 anos, acreditaram no projeto. E o projeto nunca foi subir, era andar nos primeiros lugares, conseguimos isso, sabíamos perfeitamente que íamos pagar a fatura da experiência de outros clubes que têm outras condições, outros pergaminhos, mas o Longos, na minha opinião, fez um excelente campeonato. É a melhor classificação, não é de sempre, mas poderá andar perto disso. Do Longos, que as pessoas estavam habituadas a ver nos últimos lugares, e agora o Longos é um clube respeitado, é um clube em que as pessoas percebem que está a crescer e tenho a certeza que vai continuar a crescer. António, a competição difícil, com muitos derbys, as equipas, eu diria que é quase um campeonato de concílio, em que os jogadores se conhecem, alguns deles são familiares. Claramente. Como é que foi essa competição? É fantástico, fantástico. Para nós era muito mais fácil ficarmos numa série C, série B. Não estou a dizer, nem quero nunca estar a dizer que as equipas dessas séries são inferiores, mas aqui tem a ver com isso mesmo, com os derbys, com aquilo que envolve, e nos derbys não há favoritos. Equipas que estão mal classificadas conseguem ganhar quem consegue ganhar aos primeiros classificados, e sabíamos perfeitamente que
que é isto, esta série é mesmo isso, são inúmeras equipas de Guimarães, os jogadores, como disse muito bem, que se conhecem todos e depois torna-se tudo muito mais complicado, mas por outro lado também é outro gozo, é outra forma de estar no futebol que nos motiva, que nos dá uma força enorme. Falámos há pouco, o que é importante nestas equipas é o balneário, é o espírito do grupo, e sabemos que o Longos, no mês de junho, vai ter uma digressão internacional. Vai à França visitar os imigrantes. Eu quero que o António me fale um pouco do que será essa festa, esse convívio, essa viagem, que será ótima para os jogadores, provavelmente alguns. Hoje em dia já isso não é muito habitual, mas é a primeira vez que vão à França. Uma viagem de autocarro com muitas horas de viagem, que será cansativa, mas vai ser recordada depois, mais tarde, com imensas peripécias. O que esperas dos imigrantes na França quando o Longos lá foi e como é que isto se proporcionou e como é que conseguiram, porque isto acarreta despesas. Eu levo as minhas equipas desde 2014, que levo as minhas equipas a Beausoleil. É um torneio que existe já há muitos anos e eu, para além de apresentar lá os espetáculos, desde 2008 que lá vou apresentar os espetáculos, pelo facto da minha vida profissional, surgiu desde 2014 a oportunidade de levar as equipas que eu treino e tem sido uma experiência. Já levaste quem? Levei o Ponte, levei o Antime, Travassós, Regadas, Prazins e agora é a vez do Longos. O convite é feito a mim e depois, obviamente, na equipa onde estiver, é com todo o gosto que levo. O Longos já estávamos para ir o ano passado, devido, infelizmente, à pandemia e há 2 anos também, devido à pandemia não foi possível, mas é aquelas experiências que eu tenho a certeza absoluta que eles não vão mais esquecer, porque estamos a falar de, obviamente que é aquela velha máxima de máxima liberdade, de máxima responsabilidade, não vamos lá andar de tipo general e tempo, não, vão fazer aquilo que têm que fazer, divertir-se. À hora do jogo estamos lá batidinhos para fazer o nosso trabalho e falta ganhar o torneio, porque já consegui um 5º, 4º, 3º, 2º ano passado pelo Prazins e este ano conto ir lá ganhar o torneio. Nós esperamos que sim. E essa parte dos imigrantes, e estamos a falar de uma zona, do Soleil, uma zona ali colado ao Mónaco, é uma zona de muitos imigrantes, muitos deles são daqui da zona de Longos e para eles será um privilégio enorme ver o Clube da Terra lá jogar, portanto, e o apoio é sempre incansável dos imigrantes para as equipas que eu levo, porque é um pouco do nosso país que levamos lá e é um apoio fantástico. É uma família que eu tenho lá já. Portanto, tivemos aqui há uns tempos, não muitos, essencialmente 1 mês e meio, uma conversa com o Presidente. Estamos agora contigo, temos vindo aqui a Longos e parece-me, e corrige-me se eu estiver enganado, que há uma identidade entre o Longos e o António. Porquê a saída do Longos no final desta época? É um clube que eu aprendi a amar. Ninguém fica indiferente. Quem passa aqui em Longos não fica indiferente pela mística, pelas pessoas. Isso chegou à altura, 3 anos, chegou à altura de dizer que os nossos caminhos vão separar, mas a nível futebolístico. Quem sabe um dia regresso, as amizades ficam sempre. Tive a oportunidade também de estar ligado, e isso orgulha-me, ligado ao crescimento deste clube. Cheguei aqui, o clube tinha um pelado em que, quando chovia, como costumamos dizer, era lama até ao pescoço, mas o clube apenas e só melhorou as infraestruturas, porque as pessoas, a humildade, o ser do clube continua o mesmo. E isso orgulha-me de realmente ter entrado também para a história desta grande instituição, que é o Longos, e que achamos por bem agora cada um seguir o seu caminho, mas é um clube que fica e ficará sempre marcado. António, um treinador jovem, cada um vai seguir o seu caminho, qual vai ser o caminho do António? O do Longos já sabemos, o do António é que não. O António tem algumas propostas, está a estudá-las e brevemente vai anunciar. Orgulho-me de em 8 anos como treinador não ter parado. É sinal que tenho feito trabalhos que as pessoas gostam, porque estamos a falar que atualmente há 100 clubes e 1000 treinadores e por vezes nem tem a ver com o mérito desportivo, mas sim com outras coisas que eu acho que o caminho não é esse.
mas os diretores e os dirigentes é que sabem o que é melhor para cada clube, e por isso mesmo, em 8 anos não ter parado, é sinal que os clubes por onde passei estiveram satisfeitos e os convites continuam a acontecer, o que é muito bom para mim. Afloraste aí um problema que eu iria fazer-te a pergunta e vou fazer a mesma para que tu alargues um pouco mais os comentários. Os treinadores estão unidos? Os treinadores guerreiam-se? Os treinadores, eu diria, vou pegar uma palavra um bocado forte, apunhalam-se para conseguir lugares? Claramente. Tenho visto, tenho ouvido. Eu não sou muito de ouvir. Eu costumo tirar as minhas ilações daquilo que eu vejo e não daquilo que me dizem. E claramente que atualmente vale tudo para treinar uma equipa. E o mérito desportivo, que na minha opinião seria aquilo que mais conta, não só o mérito desportivo, mas também a pessoa em si, se faz bons ou maus balneários, se tem ou não capacidade para liderar um grupo, acaba por passar muitas vezes para o segundo plano e há outras coisas que valem muito mais do que isso. O que eu acho que é um erro, mas cada um sabe de si, e os treinadores alguns estão unidos, outros não, outros claramente que passam por cima e fazem coisas do arco da velha para treinar um clube. E eu acho que a mim nunca ninguém me vai ver a ver jogos de treinadores que estejam na corda bamba, porque eu acho essa ideia desculpem a palavra, mas dá-me nojo, porque deixem trabalhar as pessoas. António, mas os treinadores que correm esses riscos, depois qual é a estabilidade? Nenhuma. Por isso vê-se aí projetos de treinadores que entram em clubes e passado 2, 3 meses já saíram, porque iludem, mas depois não dão continuidade a essa ilusão, porque as pessoas acabam por perceber que aquilo foi um erro e que foi bom durante aquele bocadinho, mas depois não há continuidade. António, feliz por ter sido jogador, atualmente feliz por ser treinador? Claramente. Gostava muito mais de jogar do que treinar, porque responsabilidades são outras, mas amo treinar e espero fazê-lo ainda durante muitos anos. Acima de tudo, sentir-me bem. Quando não me sentir bem a treinar, sou o primeiro a dizer chego. E vamos 10 anos atrás, e será mesmo a última pergunta que te vou fazer, 10 anos atrás, o António, onde é que jogava? 10 anos atrás, ora, o António estava no Trocatense. Há 10 anos atrás... Não percebeste a pergunta. Hoje, ok. Hoje o António, naquela altura, onde é que jogava? Não gosto muito de falar de mim, mas acho que estava... Mas foi para falar de ti que viemos cá. Exatamente, mas por aquilo que eu vejo atualmente, se calhar estava como profissional de futebol, sem dúvida. Não ponho dúvidas nenhumas. E com muito gosto. E com muito gosto. Foi o mesmo que nós sentimos hoje, entrarmos aqui em Longos, com o António, um amigo de longa data, um treinador com sucesso, um jogador que deliciou plateias nas equipas onde passou. António, obrigado. Eu que agradeço. Por este bocadinho de futebol, porque falarmos de futebol está na nossa essência. Eu que agradeço. Foi mais uma conversa com um treinador, eu diria que um treinador especial, porque fez um trajeto a nível de equipas de dimensão elevada e treina hoje uma equipa mais modesta, não mais modesta, mas com importância. Foi mais uma entrevista a um treinador.